Professora Valdiana Gomes, iniciando mais uma videoaula para vocês. Videoaula, né, em tempo remoto, aula em tempo remoto. Espero que vocês estejam bem, vocês possam pegar a gramática, tá certo? A nossa aula de hoje será apenas com a nossa gramática, tá certo? Nossa gramática verdinha. Pegue aí sua agenda, sua gramática, para que a gente possa dar início. Mas antes, né, eu trago ainda para vocês, para encerrar essa semana, uma citação do livro Pequeno Príncipe, né, que diz assim: Não, disse o Pequeno Príncipe, procuro amigos. O que significa cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo, disse a raposa. Você para mim é ainda um garoto semelhante a 100.000 garotos, e eu não preciso de você. E você tampouco precisa de mim. Eu sou para você apenas uma raposa, semelhante a 100.000 raposas. Mas se você me cativar, teremos então necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo, e eu serei para você única no mundo. Começa a compreender, disse o principezinho. Existe uma flor, acho que ela me cativou. É possível, disse a raposa. A gente vê tudo na terra. Então, fica aí, né, a dica da leitura desse clássico, né, O Pequeno Príncipe, que encanta o mundo inteiro com a sua lição simples, fáceis, que tocam o nosso coração, tá certo? Então, a gente vai para a indicação da nossa aula de hoje, tá bom? E a gente começa aí com a correção, na página 139 a 144. Eu queria mais uma vez, eu tenho dito muito isso no Meet, mas eu queria mais uma vez lembrar para vocês que a correção não é a resolução. Agora é o momento em que você confere comigo aquilo que você acertou, o que você está sabendo, o que você não tem dúvida, tá bom? Vamos lá. Página 138, né, ele começa com a tira de calos. Quem é você? Eu sou Tucano, o pássaro mais bonito do mundo. Venho de lugar com muitos prédios e grandes avenidas, muito cimento, muito asfalto e muito ar puro. E que lugar é esse? Uma cidade. Com esse nariz tinha que ser um grande mentiroso. No último quadrinho, o bico ou nariz grande leva o tucano a ser associado pelo outro passarinho a uma conhecida história infantil. Qual é essa história? O que caracteriza seu protagonista? É a história de Pinóquio, né, cujo nariz cresce cada vez mais que ele mente, verdade? Quais afirmações do tucano o passarinho põe em dúvida? As de que ele era um pássaro mais bonito do mundo e que vinha de uma cidade grande e que havia muito ar puro, né? Então, confere aí se você acertou, tá certo? Observe as palavras destacadas nas frases. Eu sou o tucano, o pássaro mais bonito do mundo. Venho de um lugar com muitos prédios e grandes avenidas, uma cidade. Em quais frases as palavras destacadas atribuem ao substantivo que elas acompanham? A. A ideia de um elemento determinado, conhecido, específico, definido. Né? Qual é? Na primeira frase, né? Quando ele diz, eu sou o tucano, o pássaro. Então, aqui ele está dando a ideia de quê? De determinado, conhecido, específico e definido. A ideia genérica e imprecisa de um elemento qualquer indefinido entre muitos, na segunda e na terceira frase. Vem de um lugar, né, uma cidade, tá certo? No último quadrinho, o passarinho pensa tinha que ser um grande mentiroso. A palavra intensifica o termo mentiroso. Que outra palavra reforça essa ideia? Grande, né? Tinha que ser um grande mentiroso. Certo? Isso, acompanha comigo, com calma. Vamos lá. Aí na página 140, a gente contextualiza um pouco, tá certo? Ó, você viu algumas palavras que antecedem um substantivo, né? Nós vimos aí. Podendo modificar por completo o seu sentido, diminuindo, né? Definindo, particularizando, como é o caso do o e do a, ou indefinido, né? Como é o caso do um e do uma. Quando dizemos o tucano e o pássaro, não estamos nos referindo a um tucano ou a um pássaro qualquer. Quando podemos dizer um lugar, uma cidade, estamos tornando imprecisa a noção do substantivo, ou seja, estamos nos referindo a um lugar e uma cidade qualquer entre muitos outros lugares e cidades. As palavras OA, OAS, uns e umas são denominadas artigos, tá bom? Os artigos, eles vão concordar em gênero e número com os substantivos que acompanham. Assim, sexto ano,
Quando alguém diz venho de um, já se sabe que a palavra seguinte será um substantivo no singular e do gênero masculino. Como os artigos variam de acordo com o substantivo a que se referem, sexto ano, né? Temos a cidade, as cidades, o tucano, os tucanos, um lugar, uma cidade. E para isso, pessoal, por que a professora está dizendo isso? Para que vocês, mais uma vez, eu relembre com vocês a classificação, que eles podem se classificar em definidos e indefinidos. Os definidos são os artigos, né? Os, que definem os substantivos, indicando que se trata de seres particularizados, determinados, específicos, tá certo? Como já conhecido, o freguês, a cozinheira, os vizinhos, as contas. Quando a gente tem a ideia do indefinido, sexto ano, a gente vai dizer o quê? Que indefinem os substantivos. Indefinir é o quê? Indicar que se trata de seres quaisquer de uma mesma espécie. Não tem exceções, um lugar, uma cidade, um problema. Às vezes o artigo aparece uma contração, tá certo? Em mais a, nas, em mais o, nós, em mais um, num, em mais uns, nuns, enfim, né? Então, agora, né, a gente vai aqui para a página 141. Você tem uma gaveta onde guarda um mundo de coisas, certo? Importantes, né? Tá lhe perguntando. O poema a seguir, de Elia José, conta como é a gaveta de um adolescente. Olha aí, na gaveta. Vê se você se identifica com esse texto. Nesta gaveta, guardo metade do meu mundo. Fotos, fatos, joias, cartas de tarô, desenhos, bilhetes de namorados, canções, recados de amigas, poemas, florais, defumadores, cristais, flores secas, o meu diário com 1000 segredos anotados e 1000 bugigangas. Inútil para os outros, mas riquezas para mim. Falta na minha gaveta o retrato de uma pessoa, que me fará esquecer de tudo, até desta minha gaveta. Amor Adolescente, São Paulo, atual, 2009, página 22. Na primeira estrofe do poema, o lírico diz: nesta gaveta guardo metade do meu mundo. Levante hipótese. O que poderia ser a metade que falta para completar o mundo do eu lírico? O retrato de uma pessoa, mencionado na segunda estrofe do poema. Né? Certo? Essa outra metade é muito importante para o eu lírico? Sim. Justifique com elementos do texto. Sim, né? O eu lírico afirma que ela o fará esquecer de tudo, até mesmo de sua gaveta. Na primeira estrofe, o eu lírico enumera vários objetos que são guardados na gaveta. Repare que entre o nome dos objetos mencionados, apenas um é acompanhado de artigo definido. Qual é esse nome? Diário, né? Então, esse nome é diário. Compare os nomes desacompanhados de artigo ao nome acompanhado de artigo. Que sentido a presença ou a ausência de artigo dá aos nomes? Os nomes desacompanhados de artigo dão ideia de objetos soltos, sem algo especial que os identifique, enquanto diário, que é acompanhado de artigo, parece ser único, especial para o eu lírico. Conclua. Objeto nomeado por substantivo, mais artigo deve ser muito ou pouco importante para o eu lírico, porque deve ser muito especial para o eu lírico, pois ele se refere ao diário de modo especial, particularizando. Olha aí. Agora a gente vai aqui para 142. No verso, o retrato de uma pessoa, o eu lírico emprega o artigo indefinido, uma. Com qual intenção? De determinar a pessoa em que ele tem interesse, indicar uma pessoa qualquer, manter segredo quanto a quem seria a pessoa. O que é que vocês acham? A, B ou C? A, B ou C? A, B ou C? Isso, resposta correta, acertou quem marcou o item C de casa. Aí, o artigo na construção do texto. Lê este poema de Sérgio Caparelli e Ana Cláudia Gruschink. O poema é iniciado e concluído com a declaração: Carolina, você não é mais uma menina para passear assim, distraída no meu coração. A. Que tipo de mudança Carolina deve ter sofrido? Ela deve ter crescido, né? Se Carolina não é mais uma menina, então o que ela é? Ela é uma adolescente ou uma mulher. Em quantos versos no início do poema é feita essa afirmação? 6 versos, né? E no final do poema? 2 versos.
Que relação há entre a extensão dos versos e a mudança sofrida por Carolina? O aumento do tamanho dos versos reforça a ideia de que Carolina cresceu. É muito interessante essa análise, tá bom? Observe o emprego dos artigos nesses trechos do poema. Carolina, você não é mais uma menina, com os meus olhos morrendo à míngua, para passear assim distraída no meu coração, o jacarandá florido ali na praça. O artigo 1 se refere a uma menina em particular ou uma menina qualquer entre muitas? A uma menina qualquer entre muitas. E os artigos os e o o, segundo e terceiro trecho, respectivamente, ele se refere a olhos e coração e alguém em particular ou a olhos e coração de qualquer pessoa? É importante que você tenha entendido, né? Eles referem-se em sexto ano a olhos e coração de uma pessoa em particular. Bem claro aí que no caso é o eu lírico, tá bom? O artigo o que precede jacarandá, dá a entender que o jacarandá é específico, conhecido pelo eu lírico e por Carolina. Ou que é um jacarandá entre muitos. O que vocês acham? Uma pergunta. Né? Dá a entender que se trata de um jacarandá específico, conhecido pelos dois. Considerando o sentido que esses artigos dão às palavras no texto, conclua. Quais desses artigos são definidos? Qual é indefinido? Os artigos os e o o são definidos. O artigo 1 é indefinido. Além de particularizar ou generalizar, de definir ou indefinir, os artigos servem para retomar um elemento já mencionado no discurso. Por exemplo, na frase, está bem então, eu vou com o carro. O artigo deixa claro que se trata de um carro do qual se falava anteriormente. Os artigos servem ainda para retomar algo relacionado a outras situações, mas que é do conhecimento do interlocutor, como, por exemplo, nesta frase, lembra a nota baixa que eu tive? De acordo com a visão do eu lírico, ele não é o único ser que nota as mudanças de Carolina. Entre os trechos a seguir, indique dois, um que demonstra as reações da natureza e outros que demonstram as reações das pessoas em geral diante das mudanças de Carolina. Olha aí, quando você passa, o jacarandá florido ali na praça se inclina e te abraça. Uma opção. Vê se disfarça ao andar assim, com os meus olhos morrendo amiga. Não. E dezenas de olhos te seguem num cortejo. C. Carolina, você não é mais uma menina. Então, a gente marca aí, né? De acordo com a visão do eu lírico, ele não é o único que se nota as mudanças de Carolina. Então, a gente marca o item A e o item C. Tá bom? Além de ser lido, o poema pode ser visto, ou seja, observado como objeto visual. A que se assemelha a forma do poema? Assemelha-se a um sapato de mulher. Que relação existe entre a forma do poema e as mudanças de Carolina? O sapato de mulher com salto reforça a ideia de que Carolina cresceu. Ao falar das mudanças sofridas por Carolina, o eu lírico deixa transparecer seus sentimentos por ela. O que ele sente por Carolina? Provavelmente amor ou paixão. Que trecho do poema comprova sua resposta? Passear assim distraída no meu coração, e os meus olhos morrendo à míngua. Que elemento visual da imagem do poema expressa os sentimentos do eu lírico? A cor vermelha, né, pessoal? Então, você vai entender aí que o vermelho, ele é considerado culturalmente, né, assim, de uma maneira mais social, cultural, como a cor da paixão, a cor do amor. O eu lírico repete várias vezes. Carolina, você não é mais uma menina. Considerando as ideias gerais do poema e esse emprego do artigo 1, assinale a afirmação correta. O artigo indefinido 1 atribui um sentido vago e indefinido à palavra menina, o que coincide com os sentimentos do eu lírico por Carolina, já que ele não sabe o que sente por ela. B. O artigo indefinido 1 dá a entender que Carolina não é mais uma menina, pois já é uma mulher, e que para o eu lírico ela não é mais uma pessoa qualquer, pois passou a ter um significado especial para ele. C. O artigo indefinido 1 generaliza o substantivo menina, isto é, Carolina representa todas as meninas que passam da infância para a adolescência e da adolescência para a fase adulta. Então, de novo, o eu lírico repete várias vezes Carolina, você não é mais uma menina. Considerando as ideias gerais do poema, esse emprego do artigo 1 assinala a afirmativa correta. Então, a gente vai ter como a gente vai ter como item correto, sexto ano, o item B.
O artigo indefinido uma dá a entender que Carolina não é mais uma menina, pois já é uma mulher. E que para o eu lírico, ela não é mais uma pessoa qualquer, pois passou a ter um significado especial para ele. Certo? Então, a gente deixa aí, né, como continuação a 145 e a 152. Mas antes disso, a gente vai dar uma retomada. Já foi feita aí essa correção, né? A gente viu aí, ó, voltando aqui. A gente saiu aí da nossa correção de atividade, da 139 a 144, né? E a gente vai dar a continuidade, que é da 145 a 152, certo? Aí a gente vai aí, a gente foi para a correção dessa atividade. E a gente vem aqui só relembrar com vocês, né? O artigo definido e indefinido. O definido, o, a, os e as, ele vai definir, ele vai particularizar. Né? O indefinido, ele vai também, ele não particulariza, ele não define, pelo contrário, uns e umas, tá certo? Não pode esquecer. Definido, o, a, os, as, indefinido, uma, uns e umas, tá certo? E a gente fica agora, né, com a indicação da atividade. Mas antes disso, vamos tentar resolver algumas questões com vocês, tá bom? Então, vamos aí para a gente entrar no clima. Voltando aí para a atividade com a indicação da página. Isso. A gente fez a correção da 139 a 144. Então, a gente continua da 145 a 152, tá bom? Olha aí. No quadro inicial do anúncio, isso lá na página 145, tá certo? Acompanhe comigo, tá bom? Olha aí, no quadro inicial do anúncio, lemos: o Fox tem interior espaçoso. Depois, em outros quadros, você compra um Fox e todo mundo faz o mesmo. Por um mundo melhor, compre um Fox. Observe o emprego do artigo definido o e do artigo definido nessas frases. A. Qual é a diferença de sentido entre o Fox e um Fox? O Fox dá a ideia de um carro único, distinto dos demais modelos. Um Fox dá a ideia de um entre vários automóveis do modelo Fox. Enquanto o artigo definido particulariza, o indefinido ele generaliza. Ele generaliza como, professor? Ele indefine, ele não define propriamente dito, tá certo? De novo, ó. Qual é a diferença de sentido entre o Fox e um Fox? O Fox dá a ideia de um carro único, distinto dos demais modelos. Um Fox dá a ideia de um entre vários automóveis do modelo Fox, enquanto o artigo definido particulariza o indefinido, generaliza e indefine, tá certo? Na sua opinião, por que o anúncio emprega artigo definido na primeira frase e depois, nas outras duas frases, emprega artigo indefinido? Porque inicialmente havia interesse em opor o Fox a outros veículos, de outras marcas e modelos. Depois, o interesse passa a ser a possibilidade de o leitor adquirir uma unidade do modelo Fox. Tá bom, pessoal? É importante que vocês entendam. Olha aqui comigo, ó. Na sua opinião, por que o anúncio emprega artigo definido na primeira frase e depois, nas outras duas frases, emprega artigo indefinido? Né? Aí você vai lembrar um pouco do conceito que a gente já discutiu nessa aula. O que particulariza? O que define? Né? Aí, porque inicialmente havia interesse em opor o Fox a outros veículos, de outras marcas e modelos. Depois, o interesse passa a ser a possibilidade de o leitor adquirir uma unidade do modelo Fox, certo? Levando em conta o sentido que os artigos definidos atribuem ao substantivo que eles acompanham, justifica o emprego do artigo definido nas expressões, vários lugares para colocar as coisas. Embora a palavra coisas tenha um sentido muito amplo, o emprego do artigo definido dá a esse substantivo uma ideia precisa de conjunto de objetos que se costuma levar no interior do carro. Tá vendo? Olha aí de novo comigo para você entender. Eu não quero só que você responda, você precisa entender a questão. Ó. Levando em conta o sentido que os artigos definidos atribuem ao substantivo que eles acompanham, justifique o emprego do artigo definido nas expressões, vários lugares para colocar as coisas, as. Ó, aí você vai colocar, embora a palavra
coisas tenham um sentido muito amplo, o emprego do artigo definido dá a esse substantivo uma ideia precisa de conjunto de objetos que se costuma levar no interior do carro. Então, pessoal, fica aí realmente, né, só para ver se vocês estavam conseguindo entender, acompanhando. Fica aí como indicação da aula agora vocês responderem a 150, a 146, né, até a 152, e a gente volta na próxima videoaula com a correção, tá bom? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.